Olá pessoal, sou o professor Gilvan Marques. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novo vídeo e não esqueça de dar aquele like no final do vídeo. Termo geral da PA, aqui nós temos um exemplo. Então, só para a gente relembrar aqui, quando você for calcular o termo geral de uma PA, a fórmula para calcular o termo geral é essa bem aqui. Olha. AN, esse AN representa qualquer termo de uma PA, ele é representado por A1 mais N menos 1, multiplicado pela razão. Lembrando que isso aqui, olha, é uma PA genérica. A PA genérica é uma PA que representa todos os termos. Então, nós temos aqui A1, A2, A3, A4, até chegar no meu último elemento, que é o AN. Tá? Considerando, claro, uma PA finita. Então, aqui, por exemplo, no exemplo A, nós temos aqui, na PA 4, 8, 12, determine o 18º termo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é destacar aqui quem é o primeiro termo. O primeiro termo é representado por A1, ele é o 4, e saber quem é a razão. Ou seja, a razão é o número que eu estou somando para obter o próximo termo. Se você observar aqui, olha, eu estou somando de 4. 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Então, aqui sempre a diferença entre o termo anterior, entre um termo qualquer, melhor dizendo, e o seu antecessor sempre é igual a 4, nesse caso. Então, em geral, para você saber quem é a razão de uma PA, é só você pegar o seguinte, ó. Pega qualquer termo, vou chamar aqui de AN, AN que representa qualquer termo da PA, e subtrai pelo seu antecessor, que é representado por A1, por AN-1. Então, professor, o que isso quer dizer aqui, que eu não entendi? AN é qualquer termo, AN-1 é o antecessor a ele, ou seja, você quer saber quem é a razão de uma PA? Você escolhe qualquer termo a partir do segundo. Tá? Não pode ser o primeiro. Por que não pode ser o primeiro? Porque eu tenho que escolher um termo e subtrair do antecessor a ele. Então, observe que o primeiro termo não tem antecessor. Ele é o primeiro termo. Então, você tem que escolher a partir do segundo termo. Então, se você escolher aqui o segundo termo, 8, você vai ter que subtrair pelo termo anterior. Lembrando, quando eu falo antecessor, não é antecessor do número, é o antecessor da sequência aritmética. Então, aqui, se eu escolher o 8, o antecessor a ele na sequência é o 4. Então, 8 menos 4 é igual a 4. Então, eu posso colocar assim, ó, vou chamar aqui de razão 1. Porque quando a gente for trabalhar a progressão geométrica, você vai ver que tem um cálculo também para você calcular a razão de uma progressão geométrica. Então, quando você pega uma questão de progressões, você tem que identificar que tipo de progressão é. Se ela é progressão aritmética ou progressão geométrica. E você vai matar essa questão aqui pela razão. Por que eu chamei de razão 1? Quando eu peguei o segundo termo e subtraí no antecessor, que deu 4. Vou chamar de razão 2, agora escolhendo o terceiro termo. Então, agora eu vou subtrair do antecessor a ele, que é 8. 12 menos 8 é igual a 4. Então, posso fazer um pequeno resumo assim, ó. Como a razão 1 ela é igual à razão 2, então eu posso afirmar que isso aqui é PA. Claro, porque aqui já está dizendo que é PA. Mas só que numa prova de vestibular, né, na prova do Enem, ele vai te dar uma sequência e não vai falar se é PA ou se é PG. Então, você vai ter que montar a sequência e, através da razão, você vai saber se é PA ou se é PG. Então, aqui nessa questão, nós queremos saber quem é o 18º termo. Então, gente, o que acontece aqui? O termo geral da PA, eu vou passar para cá. AN, ele é o A1, mais N menos 1 vezes a razão. Você não precisa fazer essa fórmula toda vez que você for calcular o termo qualquer de uma PA. Tá? É só você observar o seguinte. O termo que você está procurando sempre vai começar com A1. Quem é que vai mudar? Aliás, sempre começa com A1 e começa com a razão. Quem é que vai mudar aqui sempre é o N menos 1. Observe que aqui, quem vem do lado da razão, é N menos 1. N menos 1. Então, por exemplo, se eu quiser saber aqui quem é o A14, começa assim, ó. Sempre tem o A1, sempre tem o mais e sempre tem a razão. Quem vem do lado da razão
é sempre um a menos de quem você está procurando. Então, isso aqui é 14 menos 1, 13. Se eu estou calculando o A23, sempre começa com A1 mais alguma coisa vezes a razão. Sempre aqui é menos 1. Olha aqui, menos 1. Se o n vale 23, menos 1, 22. E assim sucessivamente. Então, vamos voltar para cá. Nesse caso aqui, queremos saber quem é o 18º termo da progressão. Então, eu vou montar aqui o meu termo do 18º termo. Ele é o A1 mais alguma coisa vezes a razão. Quem vem para cá é o 17, porque já que aqui é 18, menos 1, 17. Uma coisa muito interessante que eu gostaria que vocês prestassem atenção no momento é o seguinte. Se eu pegar esse 1zinho que está aqui e somar com esse número que está do lado da razão, 13 mais 1 é igual a 14. Se eu pegar esse 1 e somar com esse número que está do lado da razão, 1 mais 22 igual a 23. A mesma coisa aqui. 1 mais 17 é igual a 18. Então aqui daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma propriedade que tem em relação a isso. Bom, o que acontece aqui? A 18 quer saber. O A1 aqui é o primeiro termo que vale 4. Mais 17 vezes a razão aqui é igual a 4 também. Coincidiu. Bom, e agora? O que eu tenho que fazer aqui? Bom, nós temos que lembrar aqui da nossa regra básica de operações de matemática. Primeiro, eu vou colocar assim. Resolve, primeiro, potência e raiz. Depois, multiplicação, divisão. Por último, soma e subtração. Tem que seguir essa regra. Então, observe que eu tenho aqui uma soma e uma multiplicação. Pela regra, primeiro eu resolvo a multiplicação, né? Antes vem a multiplicação para depois fazer a soma. Então, aqui eu tenho que primeiramente multiplicar. Lembrando que a multiplicação é entre o número que está da frente e o número que está atrás. Então, aqui eu vou fazer 17 vezes 4, que vai dar 68. 28 vão 2, 68. Mais 4, o A11 é igual a 72. Então, nesse exemplo aqui, o 18º termo ele vale 72. No exemplo B, nós temos aqui, considere a PA, você vai ter aqui o primeiro termo, 7 o segundo termo, 12 o terceiro termo, 17. Determine o 25º termo da sequência. Então, o que nós vamos fazer aqui? A primeira coisa que você vai fazer é destacar o primeiro termo. O primeiro termo ele aparece bem aqui, é o primeiro termo da sequência, que é o A1. Esse aqui é o A2, esse aqui é o A3, terceiro termo, e assim por diante. Quem é a razão? Bom, aqui, como eu sei que é uma PA, para eu calcular a razão de uma PA, eu vou escolher qualquer termo a partir do segundo termo e subtrair pelo antecessor a ele. Então, por exemplo, se eu escolher o segundo termo, eu vou ter que subtrair com o primeiro termo. Se eu escolher o terceiro termo, eu vou ter que subtrair pelo antecessor aí na sequência, que é o segundo termo. Tá? Em qualquer uma das situações vai dar o mesmo resultado, porque é uma progressão aritmética. Então, aqui, como é que eu vou fazer? Vou escolher aqui o segundo termo, menos o primeiro termo, que vai dar 5. Ah, professor, mas eu posso fazer o terceiro menos o segundo? Pode. Se você pegar aqui o terceiro, que é 17, menos o segundo, que é 12, também vai dar 5. É uma PA. Tá? A PA aqui ela é uma PA com razão constante. Ah, detalhe, esse tipo de PA aqui, que nós temos a razão igual a 5, ela é uma PA de primeira ordem. Tá? Graças a Deus vocês não vão ver PA de segunda ordem na prova de vestibular de vocês. Então, o que acontece aqui? Nessa questão aqui, quer saber quem é o 25º termo. Então, ele quer saber quem é o A25. Então, nós vamos formar aqui, olha, a PA A25, ele é o A1
mais alguma coisa vezes a razão. Como aqui é 25, 25 menos 1 é igual a 24. Pronto. Agora é só você calcular aqui o termo geral da PA. Então, observe aqui que nesse caso, o primeiro termo é 7. Mais 24 vezes a razão aqui é 5. Então, primeiro você vai ter que multiplicar para depois você somar. Então, aqui fica 7 mais 24 vezes 5 vai dar 120. 120 mais 7 vai dar 127. 127. Então, aqui, o 25º termo da PA é igual a 127. Calcule o 41º termo da PA. Gente, o que é que você tem que fazer? Observe que os termos são separados por vírgula, tá? Isso aqui porque são números naturais, né? Às vezes vem números inteiros e às vezes vem números decimais. Quando é número decimal, é separado por ponto e vírgula, para diferenciar a vírgula do número decimal. Então, aqui nesse caso, observe que o primeiro termo que aparece na sequência é o 3. Então, ele é meu primeiro termo, então ele é o A1. Meu segundo termo, ele é o A2. Meu terceiro termo, ele é o A3. Então, esse aqui ele é o primeiro termo. Para você saber quem é a razão, você vai ter que pegar qualquer termo a partir do segundo e subtrair pelo antecessor da sequência. Então, nesse caso, eu posso escolher o 10. Se eu pegar o 10 aqui e subtrair pelo antecessor a ele, vai dar 7. Que 10 menos 3 é igual a 7. Então, a razão aqui é 7. Queremos saber quem é o A41. Então, eu vou formar aqui o meu termo para o A41. Então, A41, ele é o A1 mais alguma coisa vezes a razão. Então, assim, se eu for levar em consideração isso aqui, por exemplo, isso aqui é o termo geral da PA. O número que você coloca aqui, você coloca menos 1 aqui. Já que é o 41, 41 menos 1, 40. Então, aqui eu vou ter que calcular o A41 sendo A1 mais 40 vezes a razão. A1 é o primeiro termo. A razão aqui é 7. Então, não esqueça das regras operacionais. Você primeiro multiplica para depois somar. Então, aqui 3 mais 40 vezes 7. Se você pegar aqui 4 vezes 7, vai dar 28. E você acrescenta o zero aqui para o final. 280 mais 3 vai dar 283. Então, aqui o meu A41, que ele é o 41º termo, ele é 283. No entender, nós temos aqui, determine o 87º termo da PA. Para calcular um termo qualquer da PA, o que é que nós temos que fazer? Destacar quem é o primeiro termo que aparece na sequência, que é o 2. Temos que saber quem é a razão. A razão você pode fazer direto aqui. Ó. Qual é o número que eu estou somando para chegar em 6? Claro que é do 4. 2 mais 4, 6. Então, se eu somei de 4, aqui também vou somar de 4 de novo, né? Do número 4. 6 mais 4, 10. Então, você pode colocar aqui diretamente o valor da razão, que a razão aqui é 4. Ou então, você pode fazer aqui no nosso cálculozinho aqui, ó. Pega qualquer termo a partir do segundo, pode ser o 10, e subtrai do seu antecessor. 10 menos 6 é igual a 4, a razão é igual a 4. Então, aqui queremos saber quem é o 87º termo da progressão aritmética. Então, aqui, ó, o A27, ele é o A1, mais alguma coisa vezes a razão. Como aqui é 87, menos 1, 86. Lembrando, 1 mais 86 é igual a 87. Então, aqui nós vamos fazer a nossa substituição. Nós temos aqui ó, o A1, que vale 2, mais 86 vezes a razão. A razão aqui é 4. Então, você vai ter que fazer primeiramente o cálculo da multiplicação. Não esquece, você tem aqui uma soma
e uma multiplicação. Primeiro se resolve a multiplicação. Então, você vai pegar aqui, ó, 2 mais 86 vezes 4 vai dar 86 vezes 4. Vai dar 24, sobe 2, aqui vai dar 32 mais 2, 34. Então, fica 34, ou 344, mais 2, 346. Então, nós temos aqui o A87 sendo 346.